A gente teria que botar bastante pensamento. Deixa eu falar rapidinho agora. Aí vocês sabem, pessoal, que vocês que seguem aqui o canal Pergunta já faz tempo, de um tempo para cá, na verdade de 2 meses para cá, devido à nossa política americana aqui, tá mudando muito rápido e tá realmente mudando. Não é que tá tipo uma coisinha aqui. Não, estão tendo várias mudanças radicais. E vocês sabem que eu fico louco, vocês sabem que eu sou conservador, né? Eu tenho a mentalidade diferente, eu sou mais puxado para o republicano do que para o democrata, né? Devido à mentalidade. Não vou nem falar política, porque eu sou registrado meu voto como republicano, mas eu me considero conservador. Tem coisas do republicano que eu também não gosto, deixando bem claro assim. E eu queria muito falar sobre política, porque eu vejo a importância que a política tem nas nossas vidas. E eu venho falando, né, para vocês, em algumas lives, eu falei, eu queria conhecer alguém. Daí vocês me falaram, várias pessoas, que eu até entrei em contato, umas até aceitaram, mas muita gente muito ocupada, que não ia fazer o que queria. Até que me falaram da Quênia. Aí eu fui ver a Quênia, fui lá ver o Instagram da Quênia. Eu falei, putz, é essa. E aí eu entrei em contato com a Quênia, porque eu vi da forma que ela passa, e eu vou falar com ela. Lembra, eu não conversei com ela detalhado a respeito disso, óbvio que eu conversei com ela sobre o que eu gostaria que ela fizesse no canal Perguntas, né? Mas tem muitas coisas que eu vou perguntar agora. Mas uma coisa que eu gostei de você, Quênia, é que você pega a informação e você traduz ali, você explica, traduzindo exatamente o que foi falado. Né? Você não fica inventando ou colocando o achismo, apesar que o ponto de vista é muito importante, que eu vou querer que, quando você vier no canal Pergunta para falar sobre política, eu acho que é importante você falar o que você acha e por que você acha. Eu falo o que eu acho e por que eu acho, né? Mas uma coisa que você mostra no teu Instagram, que é bem legal, o que foi dito, o que foi falado, tá aqui, ó. Você coloca o printzinho de quem falou e isso que foi dito, né? Daí você fala, daí você coloca o seu ponto de vista baseado naquilo que foi dito. E por que você entrou como... Vamos voltar. Então, resumindo, galera, eu pedi pra Kênia se ela pode uma vez por mês vir no canal Perguntas, já vou desembuchar isso, uma vez por mês no canal Perguntas, para explicar, tipo o Dr. Walter faz com a imigração, ele explica o que aconteceu naquele mês, para ela só falar para nós o que aconteceu nesse último mês na política em relação à imigração e economia, que são as duas coisas que mais nos atinge diretamente, economia, grana, né? E a imigração para todos nós que moramos aqui. E aí, de repente, agora está tendo muito protesto de polícia com negros e branco, e racismo, está falando muito disso. E talvez eu vou pedir para ela falar um pouquinho disso também, mas não hoje. Então, ela aceitou o desafio e vai vir aqui nos ajudar. Ela vai vir fazer o melhor que ela pode, uma vez por mês, para me explicar para vocês sobre política, que é super importante. Mas eu recomendo que vocês sigam, que ela coloca todo dia. Menina, você faz todo dia também, o dia inteiro. Quase todo dia, o que a gente chama de boletim break news, né? E quase todo dia. E eu trago os fatos. Isso começou, Paulo, porque eu comecei a perceber que os meus amigos no Brasil, eles não estavam recebendo a notícia dos Estados Unidos como de fato né? Era sempre aquela coisa distorcida, por ideologia, muita fabricação de história tem aqui também, né? Muita fabricação, muita fake news. Então, quando eu conversava assim com meus amigos, até com a minha família, minha mãe me perguntava algumas coisas, eu dizia, mãe, não é isso que está acontecendo, não é bem assim. E foi quando eu vi a necessidade, né, que se tinha de trazer a notícia como ela é, né? Colocar lá os fatos, colocar lá aspas e fazer uma pontuação em cima dos fatos. Vocês estão... Esse barulho está incomodando? Não tem problema, não. Pode falar, estou vendo você. Então foi isso, né? Então nasceu o Boletim Break News, principalmente no ano passado, né? Que foi o ano pandêmico, né? O ano assim que realmente a gente viu, nossa, de tudo, né? A gente viu assim de tudo, de fabricação de fake news, de estudos, né? Ataque à medicina, estudos fraudulentos como The Lancet, né? Enfim, então foi quando... Então
eu me joguei em cima dessa missão e o público gostou bastante, né? A gente começou a crescer bastante. E eu vou te pedir só Vai lá, pode ir lá, senta o dedo. Senta o pau. Senta o dedo, não senta o pau. Não vai sentar o dedo, não. Ai, gente. E vocês vão gostar muito. Ela é maravilhosa. Senão, não chamaria. De forma alguma, eu ia chamar, né? Se ela não fosse maravilhosa. Ela é muito boa no que faz. Muito boa. Tanto é que você viu, ó, já vai lá e já vai pôr o menininho de castigo. Já vai dar uma bronca de porta fechada. Então, é das minhas. Olha lá. Oi, desculpa. Não, tá ótimo. É ótimo. Agora você vai ter que assistir tudo para saber o que eu falei de você quando você foi embora. Ótimo. Então me conta. A gente vai cortar essa parte, né? Não, cortar nada não, menina. Aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, ó. Me fala uma coisa. Tá. E você se vê, isso é nível de curiosidade, eu não te fiz essa pergunta, baseado nos teus posts, nas tuas notícias, eu já sei, eu já acho que sei. Você se vê mais pro lado liberal, conservador? Como que você se enxerga, você e sua família aí? Bom, eu sou conservadora, né? Eu sou conservadora, isso eu deixo também bem claro, né? Eu sou conservadora, viés conservador. E o que as pessoas têm muito que entender hoje em dia, principalmente no que está acontecendo no cenário político americano, é que a gente não tem mais o liberal clássico, né? Porque o liberal clássico, isso inclusive eu tenho um vídeo no meu IGTV que explica um pouco disso mais detalhadamente, mas o liberal clássico e o conservador, ele tem muito em comum. Por exemplo, eles vão defender a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o pilar da liberdade, que é o pilar americano, né? O liberal tradicional e o conservador, ele defende isso acima de tudo, né? E o que a gente tem hoje na atual, né, conjuntura política americana, a gente tem que o partido democrata, né, que é a esquerda radical, aquela tá indo bem para o radicalismo, né? Muito. A esquerda radical que a gente conhece, que vem do marxismo, que vem da escola de Frankfurt, que vem ali de toda a teoria crítica, ela hijacked, né? Ela sequestrou esse termo liberal. E aqui eu cito o ex-presidente Ronald Reagan, né? O Ronald Reagan, ele dizia já isso, né? Ele disse já isso, que se o totalitarismo, né? Se essa esquerda marxista chegasse nos Estados Unidos, chegaria fantasiada de liberalismo. E é isso que está acontecendo, né? Então, assim, eu vejo muita gente, inclusive americanos também, né? Mas eu vejo muita gente que ainda cai achando que o Partido Democrata é um partido liberal do liberal tradicional, né? Infelizmente não é mais. E deixa eu só... Então, resumindo, pessoal, nós vamos estar falando, eu gosto muito também sobre política, eu gosto do assunto. Então, na última terça-feira de todos os meses, nós vamos estar falando somente sobre política americana e assuntos que são relevantes para você que mora aqui nos Estados Unidos ou que pensa em morar, tá? Então, não, nós vamos estar falando, não vamos estar falando de Bolsonaro, não está falando nada do Brasil, a não ser se tem alguma coisa, ligação direta, se aconteceu alguma coisa aquele mês diretamente, mas caso contrário, 100% da política americana, até para você saber se realmente vale a pena para você, se você está disposto a vir para cá e enfrentar a política, né? Querendo ou não, você vai ter que enfrentar, ou até mesmo para você repensar nos valores, né? Nós não vamos estar falando que isso é certo, que isso é errado, que a esquerda é ruim, que a direita é melhor. Vamos estar falando dos fatos e como isso pode ou está afetando as nossas vidas. Então, essa é a ideia. Agora, Kênia, por que tu foi mexer com política? Por que você não falou, eu vou falar de BBB, vou falar de novela, vou falar de... Por que política? Me conta. Então, né? Por que eu não fui falar de maquiagem? Maquiagem, menina? Não, incrível. Mas eu sempre gostei de política, gente. Eu sempre gostei muito de política, né? Desde, assim, da época de colégio, época de faculdade. Eu sempre gostei muito. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu queria entender, Paulo, o que é o sonho americano? O que faz o sonho americano? Porque vem desse... O que tem na água? É na água dos americanos que vem Por que dá certo as coisas aqui, né? Por que dá certo? Por que a polícia funciona? Por que é tão seguro? Por que
que as inovações modernas, a maioria das inovações modernas estão aqui na garagem. É na garagem que nasceu a Apple, é na garagem que nasceu o Windows. O que acontece? O Google, muita coisa. O Google. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade e esse papinho de país imperialista que domina tudo e por isso eles são tudo, não era suficiente para mim, não fazia sentido. A minha cabeça, eu acho que eu sou muito... Deve ser meu signo, eu sempre escutei isso das minhas amigas. Não, qual que é o teu signo? De quando você é? Eu sou capricorniana. Vixe, mas é dezembro? É janeiro. Janeiro? Dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. 7 de janeiro, sou capricorniana, e capricorniana é muita razão. Opa, a gente tem coração, né? É muito razão. Então eu tinha que saber, assim, as coisas tinham que fazer lógica. Então quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, muito do que eu fiz também foi estudar a política americana. E foi quando no que eu fui estudar a política americana, no que eu fui estudar o país, foi que eu, né, vi a base. Se apaixonou? Me apaixonei. Foi quando eu vi, assim, quando eu entendi o que é o liberalismo tradicional, o que é o conservador, o que eles têm em comum, quais são as bases, né? O que é esse pilar americano, né? De liberdade, pursuit of happiness, né? Enfim, gente, e quem quiser saber por que esse país é do jeito que é, a resposta está lá. A resposta está exatamente na Fundação Americana, por isso que os americanos têm tanto respeito pelos pais fundadores. Então, a resposta está lá, né? Os Estados Unidos, de fato, ele é um país, né? A formação, a estrutura do país era inédita. Até a sua independência, não existia nenhum país, e ainda não existe, né? Que tenha essa estrutura, essa formação política, né? E é isso que está sob ataque hoje em dia. A gente chega no que está acontecendo hoje em dia, né? Que eu acho muito importante, Paulo. Por isso que, assim, quando você me fez o convite, eu achei um desafio, assim, maravilhoso porque eu fiquei, gente, é isso. Eu tenho muita vontade, tenho muita necessidade de falar com os imigrantes que sentem como eu, né? Porque por que você está aqui? Né? O que te fez sair do Brasil? Né? O que te fez... Por exemplo, quando eu saí do Brasil porque eu queria aprender inglês. Né? Mas quando eu cheguei aqui, gente, eu lembro demais, vocês acabaram de ver minha história, né? Eu tinha, então, 20 e poucos aninhos, ainda vivia muito na dependência dos pais, né? Então, quando eu cheguei aqui e trabalhando como babysitter, né? Ganhando um pouquinho, e eu via, assim, as coisas que eu podia ter acesso, que eu podia simpllemente ser dona da minha vida. O poder de compra aqui é ridículo, né? O poder de compra, né? O poder de compra, o poder de compra segurança. A segurança, as relações de trabalho, você pode ali formar um sketch. Tem um mês que eu preciso fazer mais dinheiro, eu posso conseguir mais emprego. Então, assim, isso não é em todo lugar que você tem. Não é comum para nós, principalmente para nós brasileiros, não é normal. Não é comum, né? Eu lembro que da primeira vez, assim, que eu tava dirigindo no trânsito, e eu acho que eu não passei o stop sign, eu só fiz, assim, California stop, só diminui um pouquinho. Eu fiz isso, e na hora eu fui parada para um policial, ele veio, conversou comigo, explicou, eu fiquei, gente, olha isso. Então, essas coisinhas que eu ficava, gente, como é que é nesse país, né? Então, quando você vai estudar, né, quando você entende que muita coisa é feita locally, né? É no local level, você não tem aquele estado inchado, centralizado, que cuida de tudo, aquela burocracia, né? Então, assim, muito do que a gente gosta dos Estados Unidos, né? Muito do que a gente chama de sonho americano, essa land of opportunity, né? A terra da oportunidade, vem exatamente, né, do que os Estados Unidos foi fundado para ser. E hoje em dia tudo isso está sob ataque, gente. Infelizmente está sob ataque, e a gente está, assim, talvez assim, no ápice desse ataque, né? Dessa autodestruição, né? Também para citar o Ronald Reagan, né? Que ele tinha muito essa visão. Enfim, é isso.